Se me perguntar se a minha religião é dança. A dança é a minha religião. O meu instrumento de trabalho é meu corpo. Ele vai usar o seu físico como um atleta, mas vai interpretar como um ator. Eu não decidi ser uma bailarina profissional. A vida me levou a ser. Para mim é brilhante, sabe? Dançar balé e ver o público te aplaudindo. O público do balé, ele dá valor se ele tá aqui assistindo. A partir do momento que ele entra no teatro, ele é tomado por um clima, porque tem essa magia. O público é o que é o maior incentivo do bailarino. Que é o público que dá aquela erguida no bailarino, saber que foi tudo bem, que ele está bem, que conseguiu agradar, porque não basta ele agradar a si próprio, ele tem que agradar o público. É uma dança mais aprimorada, que exige mais tempo de estudo, um sacrifício enorme, uma disciplina enorme, mas também é de uma beleza que emociona a gente, né? Começa a apreciar o que é bonito, o que é leve, o que é bonito, porque não dá para não gostar do bonito. E o visual, quando você vê uma bailarina dançando, a leveza dela, o que ela consegue fazer, é maravilhoso. O clássico, particularmente, acho lindo, né? Eu comecei dançando street dance na fábrica de cultura. Eu quis melhorar um pouco, comecei a fazer balé e aí a professora me indicou para fazer o teste na Escola do Teatro Municipal e passei. Eu já estou cursando o 4º ano da escola de dança. O meu pai falou para mim fazer balé e de início eu não queria, também pelo preconceito. A primeira reação do Wendel quando eu falei para ele faz balé, ele, pai, balé é para menina. Eu sou menino, pai. Eu falei, não, filho, dá para você fazer sim, pode fazer tranquilamente. Que se o seu pai está falando para você, a sua família está te apoiando, não vai ser os outros que não vão fazer sentido para você. A reação da família, no geral, a mãe não queria. Não, a mãe não queria. Achava que fosse coisa para menina. A minha esposa tirou essa ideia da cabeça quando viu ele pela primeira vez dentro do Teatro Municipal. Ela falou, nossa, agora sim eu vi que meu filho tem talento. Foi difícil também para minha família de aceitar o preconceito, de aceitar o mundo do balé dentro da minha família. O motivo na qual eu incentivei o Wendel a fazer balé é para o corpo dele ficar flexível. Eu sabia que teriam algumas dificuldades, algumas limitações, até mesmo dentro do street, mas com o balé ele poderia ficar mais flexível. A visão do balé é outro, é fora do Brasil, é em companhias renomadas. Isso que eu tentei buscá-lo. Tem a coisa do racismo, sabe? Principalmente no balé, porque balé é para rico, balé é pra gente branquinha, dos olhos claros. Eu não tenho uma condição financeira boa, mas eu luto para conseguir, sabe? Eu não sou branco dos olhos verdes, ou azul. Eu sou negro, o meu pai é negro. E isso me faz ter força para falar, eu fiz por merecer. Eu sou negro, conseguia, estou onde eu estou, sabe? Vou conseguir chegar onde eu quero, na minha cor, e falar, eu fiz por merecer. Quem vive de dança no Brasil faz parte, sim, de uma resistência. Mas eu acho, isso é o que eu gosto de incentivar os jovens, para dizer que é possível. A vida é dura, não é tão simples, não é só de glamour e de alegrias. Tem que ser perseverante. Então, por isso, quando você fala em resistência, é uma certa resistência do artista bailarino em querer ser bailarino num país do futebol. E essa é a coisa que muita gente não enxerga.
Ao longo das fases iniciais da minha carreira, o espelho era o meu nêmese, sedutor até o ponto da dependência. Passar para o outro lado do espelho significa confrontar-me com uma sósia que expunha todas as minhas falhas e salientava todas as minhas imperfeições físicas. Durante um tempo, a imagem na minha cabeça entrava em conflito com a imagem no espelho. Até que a oposição entre as imagens fosse resolvida, eu me via como um pedido de desculpas ambulante, incapaz de atingir ou manter a minha ideia constantemente apurada de beleza física. Gelse. O balé clássico, ele exige muitas coisas, né, enquanto um estilo de dança, enquanto uma linguagem. E eu acho que a pressão, ela vem desses vários lugares, tanto do bailarino para si mesmo, de se cobrar, de ser rigoroso, rígido demais, nessa busca de querer sempre a perfeição, de querer sempre executar aquele movimento da melhor maneira possível. E a vida da bailarina e do bailarino é sempre buscar a perfeição. A gente nunca chega lá, mas a gente está sempre buscando um exercício melhor, um movimento melhor, uma movimentação mais bonita. Buscar a perfeição é buscar uma maneira mais bonita, harmoniosa, que seja agradável para quem assiste. O que eu mais escuto quando eu falo que eu sou bailarina é ela, ai, que lindo! E isso é lindo mesmo. Tipo, eu falo, é lindo, é uma escolha, é uma profissão, mas também é difícil, a gente fisicamente cansa, a gente sente dor. Para o balé clássico existe sim um tipo físico adequado, que é a bailarina magra, longilínea, pés bonitos, esticados. Isso a gente não pode fugir. Tem esse estereótipo, é claro, mas bailarinas e bailarinos no mundo inteiro têm características diferenciadas, é loiro, moreno, é alto, é mais baixo, então assim, nós somos muito diferentes dentro do nosso estereótipo. Certas coisas são exigidas e tem que ter até mesmo para prevenir certas lesões, porque o balé não é fácil, não é qualquer pessoa que pode fazer. Até mesmo por isso, por saúde. Porque eu era muito magra e não tinha força suficiente para aguentar toda essa rotina. Muscularmente, o balé é muito pesado, você precisa ter força, então você precisa se alimentar. Mas naquele contexto, o estereótipo da bailarina, né, daquele físico europeu, que não é o físico da brasileira, que a gente tem seios, a gente tem quadril, né, a gente tem pernas. Isso era uma pressão. Foi dentro da faculdade que eu ressignifiquei o que era o balé para mim. Eu não precisava ter com o balé uma relação de dor, de sofrimento, de angústia, de medo. Então a pressão com o peso, a pressão com a rigidez da forma. Quem é bailarina sabe que existem algumas questões, até posso dizer de preconceito mesmo. Se você não é magérrima, se você não tem um colo do pé maravilhoso, se você não consegue isso ou aquilo. Isso é uma realidade. São vários estereótipos que foram criados ao longo do tempo e que existe isso mesmo. E é muito lindo, a gente não pode negar que é lindo ver uma bailarina com as características de uma bailarina clássica. Eu acho que as estacas são muito mais largas e o que a gente deve fazer é algo muito diferente daquilo que está propondo o padrão. Isso é só um padrão, isso não quer dizer que é a realidade. A dança tem muitas possibilidades para muitos corpos.
Mas cada um ou cada pessoa tem que se descobrir. Entre aspas, um egocentrismo. A gente está muito limitado a padrões de estética, de longilíneo, de beleza para os padrões de balé clássico. Então a bailarina está muito ligada ao espelho. A aula de balé é feita para um espelho. E para você poder ver se o movimento está perfeito, o professor corrige, você se olha no espelho para ver se o ângulo está adequado. Mas tem que ter força, então você tem que poder comer bem para que você tenha força, energia para ser desgastada. Eu fazia um trabalho, um espetáculo que se chamava Esperando Godot, que dos 6 personagens eu fazia 5 deles. Eu era uma peça coringa. Qual personagem quisesse eu fazia. Então, tecnicamente eu estava muito preparada, artisticamente eu estava muito viva em cena. E aí em 2012 eu precisei parar de dançar. Eu tive câncer e precisei parar de dançar para fazer todo o tratamento. E eu fiquei 1 ano sem dançar. Para você atingir um ápice de um nível técnico, você precisa manter um padrão físico, mas não questão de beleza, questão de performance e desenvolvimento corporal. No balé é pura performance. Se eu tenho um físico preparado, eu estou mais alongado, eu consigo saltar mais. Talvez a ideia mais errada que as pessoas têm sobre o balé é que balé é só dançar, balé é fácil. E balé não é fácil. Conviver com a dor é algo que a gente tem que aprender. Desde os 10 anos de idade eu aprendo a conviver com a dor. Tem que cuidar muito do corpo, tem que amar muito o corpo. Tem a ver com a beleza, sim, mas também com a técnica, porque quanto mais você se alonga, mais fácil para você se movimentar, para você fazer os passos. Nesse 1 ano eu devo ter tentado, eu entrei numa sala de aula para tentar me movimentar, eu acho que 2 vezes. E foram 2 vezes muito sofridas, porque eu não conseguia. Era como se o meu corpo não respondesse a nenhum comando. E como a minha referência era aquele corpo que estava na sua melhor performance, para mim era muito difícil lidar com esse corpo que estava estagnado, que estava num caos total, que eu tomei quimioterapia, radioterapia, fiz cirurgia. Então foi muito difícil entrar em contato com esse corpo nesse estado. E por ser bailarina, eu tenho uma relação com o meu corpo muito íntima, muito próxima, né? Então, eu conseguia sentir cada pequeno efeito do tratamento, eu sentia de uma forma muito grande. E eu fiquei nesse 1 ano sem dançar. Mas eu fechava os olhos e eu dançava na minha cabeça. Então eu não dancei fisicamente, mas eu dancei mentalmente. Quando acabou o tratamento, né, no final do ano de 2013, que foi o ano inteiro, o meu médico me deu alta e ele falou, vá dançar. Você precisa ir dançar agora. E por mais que eu quisesse muito, era muito difícil com aquele corpo, que ele tinha mudado muito do que eu tinha, né, como memória. Dançar para mim 5 minutos era muita coisa. E ao mesmo tempo eu também me cobrava de tentar ser aquela bailarina que eu era antes, naquela performance, com aquela equipe, numa companhia profissional, com aquelas qualidades. Mas era difícil psicologicamente também eu entender que aquele corpo era outro. Foi muito difícil. Foi muito difícil. A mídia me ajudou bastante, muito, porque eles colocaram essa situação não como uma coitada que está querendo dançar, porque eu nunca fui, mas em sim ela está se superando a cada dia e está fazendo melhor dentro daquilo que ela pode fazer. Então, assim, eu entrei num novo ambiente.
Tudo que eu sabia antes não serve mais. E agora eu tenho que reaprender e me recolocar novamente dentro desse meio, que é difícil. Sofri um acidente de moto e aí, conforme foram passando os anos, eu fui vendo que não dava mais para eu continuar dançando com as sequelas que tinham deixado esse acidente. E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer a amputação para voltar a dançar. É muito bonito ver na TV, né, uma história de superação, ver alguém brilhando ali em algumas cenas, mas é muito pouco provável que uma companhia de dança vá aceitar uma pessoa com deficiência física dentro da sua companhia. O artista, o balé, a cultura é muito mais valorizada na Rússia do que no Brasil, infelizmente. Por isso que eu escolhi a Rússia. A Rússia, eu diria que é o país do balé. Talvez poderia comparar o futebol no Brasil ao balé na Rússia. Então, assim, o investimento é muito maior, a valorização da cultura é muito maior do que no nosso país, infelizmente. Na Europa, o investimento lá, tanto nas escolas, tanto nas companhias, dá pra ver que eles têm um cuidado na produção, na direção, ou também no backstage. Aqui no Brasil, as pessoas elas não incentivam tanto e não tem tanto investimento. As pessoas veem mais como um hobby, não como uma profissão mesmo. A profissão lá fora é bem mais valorizada que aqui no Brasil. Sobre incentivo, falta completamente. Completamente. O incentivo é privado. Cada um paga o seu. É assim que funciona. E a pessoa precisa ter muita força de vontade, muita garra para continuar. Não é nem por falta de amor, às vezes por falta de uma oportunidade maior. Eu acho que você pode ver que os profissionais que vão embora, vão para a Europa e Estados Unidos, acabam se realizando muito mais do que os brasileiros que ficam por aqui. E não tem tanto incentivo assim. Tem tanto patrocínio, que também seria ótimo o patrocínio, isso é muito difícil. Então é uma coisa mais desgastada. O bailarino dança, se arrisca, vamos supor, se compromete, tem compromisso com tudo, mas não tem o retorno, nem sempre ele tem o retorno, é muito difícil. Normalmente ele vai ter o retorno lá fora, e é uma pena. Os nossos bailarinos brasileiros são muito talentosos e muitos têm que sair do Brasil para seguir a carreira de balé, porque a valorização nos outros países do bailarino, da arte, da dança, é muito maior do que no nosso país. Por isso, muitos talentos e grandes talentos do nosso balé brasileiro têm que ir para fora. Para ser uma bailarina, eu digo que é preciso muita disciplina, muita força de vontade, muito foco. É uma carreira que não é fácil. Eu escolhi uma profissão aos 10 anos de idade. A primeira coisa que a pessoa precisa para ser uma bailarina é ter muito amor e gostar demais do balé. Vale muito a pena dançar, porque é uma arte que você consegue expressar todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todas as suas dores, todas as suas alegrias. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Quando meu pé machuca, quando eu tô morrendo de dor, de fome, de sono, de cansaço, de tudo. Aí a hora que você sobe no palco e faz aquilo que você se dedicou um tempão, não tem preço. Aí você fala, agora eu já sei por que eu tô fazendo balé. Dançar é poder me expressar todas as emoções latentes dentro de mim e poder, através da minha dança, expressar sentimentos, contar uma história e emocionar o público. Dançar é minha motivação hoje. Hoje eu sei que a dança é a minha forma de me expressar dentro daquilo que eu não consigo com palavras, onde eu supero os meus limites, onde eu choro também. A dança é o que me traz força para lutar o dia de amanhã. Espiritual. Para mim é espiritual. Onde ele me atinge em níveis que eu consigo ter a graça de Deus.
toda vez que eu vou dançar e faço minha oração, eu consigo alcançar alguma coisa. É algo libertador, é onde eu consigo ter a minha liberdade, onde eu consigo me expressar, onde eu consigo entender quem eu sou mesmo. Vale a pena sempre dançar balé, vale a pena todo o esforço, todos os sacrifícios, as renúncias. Dançar com a alma, não dançar por dançar, vai fazer a pessoa sentir outra pessoa no palco. O corpo comunica, o corpo fala, e talvez por não utilizar a palavra seja tão difícil, porque a gente comunica pelas nossas vísceras, tipo, pelo nosso estar aqui. No balé inteiro a gente conta a história com movimentos, com dança, com coreografia, não tem fala. Então, quem fala é o nosso corpo que se expressa. Vale a pena pela minha realização, vale a pena pela realização do público. Então eu me sinto realizada quando eu termino um espetáculo e eu vejo todos os aplausos do público, quando a minha plateia gosta do que eu faço, valoriza e me apoia. Então eu me sinto muito realizada e amo muito o que eu faço. Sabe? Então, a mesma energia que eu senti estando na plateia, eu senti dançando no palco. E é maravilhoso ter essa sensação. Ontem eu participei de um festival que eu fiz a variação de Bobo da Corte. E daí eu ganhei em primeiro lugar com a variação, ganhei em primeiro lugar, ganhei como melhor bailarino. Eu ganhei como melhor bailarino da escola, ganhei como a melhor coreografia e eu ganhei bolsa, 100% de bolsa para Miami, que eu vou participar de um festival e se eu for para esse festival eu não vou poder ir para Miami. Para um festival que eu já fui e para Miami, que é o meu sonho, eu acho que eu não perderia essa oportunidade. Esse é um presente que eu posso falar que foi o melhor presente na minha vida. E eu tô orgulhoso de mim mesmo. Ele é talentoso, menino alegre, nossa, é maravilhoso. E ele dança com uma paixão, com uma coisa que não tem explicação, sabe, gente? Desculpa. Tenho muito orgulho dos meus filhos. Eu criei um trabalho que se chama Inquieta Razão, que é um trabalho, é um solo de dança que eu criei de forma independente, logo após esse processo, em que ele narra, através dos movimentos, todo o período que eu passei no tratamento. Então, desde a quimioterapia, a queda dos cabelos, até todo o processo em que eu não conseguia sair de casa, em que eu não conseguia me relacionar muito, até todos os medos de saber se a cura era plena, se a doença voltaria, se eu poderia engravidar, se eu não poderia, quais sequelas eu iria ficar, enfim. Até o momento final, que é o momento que eu danço com toda a minha força, com toda a minha energia possível que existe nesse corpo. Em todos os momentos que eu tive problemas na vida, a dança sempre me acompanhou, assim, ela sempre foi um remédio, ela sempre foi uma cura para mim. Então, nesse momento, eu falo que eu só tive alta, eu só me senti 100% curada quando eu estreiei esse trabalho. E hoje, todas as vezes que eu danço, é nessa afirmação de que eu voltei a dançar, de que apesar desse corpo ter se transformado, nessa transformação, ele descobriu, inclusive, uma nova dança.